Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, a Bíblia fala mais de 250 vezes sobre o iníquo. E o que significa o iníquo? Que é pior do que uma pessoa que carrega problemas de iniquidades e de transgressão. A cegueira espiritual de uma pessoa que ela é iníqua, ela é muito grande, porque ela faz você pagar pelos erros que ele mesmo cometeu. Mas você não pode falar para ele que erros são esses, porque ele não quer ouvir. Mas ele vai dizer para você todos os seus erros. E ainda assim, ele vai fazer você pagar pelo erro que ele cometeu. E a Bíblia diz por quê? Por que isso acontece? Porque isso são resultados de pessoas que não crêem no pecado. Então, se ela não crê que ela erra, se ela não vê que ela erra, ela vai condenar as outras pessoas pelo erro dele. E aí, essa pessoa, por condenar a outra, e a outra pessoa querer se submeter a vida toda a um sofrimento, esse sofrimento vai piorando. O estágio espiritual dessa pessoa vai ficando cada vez pior. Quer dizer, uma pessoa ela não se torna iníquo de uma hora para outra. Mas na maioria das vezes, quem são esses iníquos e como é que você vê pelo comportamento, o sentimento de uma pessoa que ela está o tempo todo buscando uma razão para ter razão e uma razão de uma própria satisfação. O iníquo não tem milagre para ele que ele queira mudar. Não tem prova para ele que ele precise de mudança nele. Quer dizer, ele está o tempo todo querendo ter vantagem e benefício com os próprios malefícios. Então, quando a Bíblia fala sobre o iníquo, a Bíblia está falando de um excesso de condenação. É uma pessoa que vive condenada, então nada para ela está satisfeita e ela não quer mudar. A pessoa que ela é iníqua, ela vai dizer para você que tem que aceitar ele como ele já é. Mas ele não aceita ninguém da forma que eles são. Quer dizer, existe uma contradição pela visão que Deus explicou a Jó do que é uma pessoa que ela está embalada a vácuo no próprio sentimento das iniquidades. Deus explica que ele está embalado a vácuo. Então, quer dizer, você conhece pessoas que chegam na sua casa, mas ela não respeita a regra, não respeita o espaço de ninguém, mas ela quer mudar as regras do dono da casa? É mais ou menos isso. Quer dizer, se você tem uma sogra que ela é iníqua, ela vai chegar na sua casa querendo mudar todo o seu comportamento, todo o seu sentimento, toda a sua razão. Ali você não manda mais porque ele está ali. O iníquo chegou. Então, se ele chegou, ele tem que mudar todo o cenário, porque ele vai dizer que tudo que está errado, ele vê tudo errado. O iníquo, ele vê tudo errado. Então, ele está sempre jogando uma pessoa contra outra. Ele está o tempo todo desfazendo da visão. Quer dizer, só ele tem razão, só ele tem motivo para ser assim. E ele não aceita ouvir, mas ele vai estar o tempo todo dizendo para você o que você sente, por que você sente, por que é que você perde, por que é que você sofre, por quê? Porque o iníquo, que a Bíblia fala, ele esconde seus sentimentos, os sentimentos dele, mas ele vai dizer para você que ele sabe aquilo que você sente. Entende qual é a diferença da pessoa que carrega iniquidade, transgressão? Quer dizer, a pessoa que passou-se a ser um iníquo é um estado espiritual da alma muito profunda. Quer dizer, na transgressão você tem visão do pecado, na iniquidade você tem satisfação com o pecado, você se realiza no pecado. Mas quando você não consegue mais ser feliz no erro, você vive indignado com aquilo que você escolheu para você. Agora você vai buscar uma razão de viver. O iníquo é isso.
Ele vai buscar uma razão para ter razão. Na mente dele, na visão dele, ele vai buscar essa razão. Então você vai ouvir da boca do iníquo a forma que ele pensa. Deus explicou a Jó. Como é que ele pensa? Ele é pior do que o narcisista. O iníquo, ele já está no grau da psicopatia. De uma pessoa que ela é psicopata. Quer dizer, se o iníquo quebrar um celular na minha cabeça, ele vai fazer eu pagar o celular que ele quebrou. Foi ele que quebrou. Eu levei a pancada, eu fui, a sacrificada na situação. Eu levei os pontos, um exemplo. Mas ele ainda vai fazer eu pagar pelo prejuízo que ele causou na vida dele. Mas quem vai pagar o prejuízo sou eu, porque eu sou o iníquo. Entende? Quer dizer, o iníquo, para ele vai buscar a razão do erro e a satisfação desse erro. Por isso, você não consegue conviver muito tempo quando uma pessoa ela chega nesse grau espiritual do iníquo. A Bíblia fala do iníquo 250 vezes, mais de 250 vezes. Mas para que você entenda o que é a pessoa que é iníqua, que ela é embalada a vácuo, é que ela não consegue mais tirar de dentro dela essa indignação, essa insatisfação, essa falta de pertencimento. Então, ele está sempre buscando uma razão de ser. Esse iníquo, ele busca uma razão de ser. Então, ele vai dizer para você qual é a razão. No começo, ele diz para você porque é que ele é assim. Depois que ele tenta ser apoiado no erro dele e ele não é apoiado, ele vai condenar você dos erros que ele mesmo criou. Dos erros que ele mesmo gerou. E Deus explicou isso a Jó, o que significava um excesso de iniquidade. O excesso da iniquidade quer dizer, lá no passado eu tive visão do erro, que era transgressão. Depois eu busquei essa satisfação do erro. Então, geralmente, o iníquo, ele tem prazer de enganar, ele tem prazer de desfazer das pessoas, ele vai ter prazer naquele erro. Ele está vivendo o auge da iniquidade. Ele é feliz, ele tem satisfação no erro. É geralmente um homem que vive na promiscuidade e ele vai dizer que busca fora aquilo que ele não tem em casa. É só um exemplo que eu estou lhe dando. Mas depois ele vai viver na indignação do resultado daquilo que ele mesmo promoveu na vida dele. Mas ele não quer se arrepender, ele vai buscar uma razão. Agora ele vai mudar, essa mudança do iníquo, ele vai buscar uma razão e uma nova satisfação de mostrar para você por que é que ele é assim. Então, todo iníquo, ele só se aproxima de você. Se você caminha com o iníquo, Deus explica a Jó. Você vê que ele vive mentindo, que ele vive enganando, que ele vive insatisfeito. Mas quando você disser para ele, ele vai dizer para você por que é que ele é assim. Então, o iníquo, quem convive com uma pessoa iníqua, ela vai viver sempre esperando que o outro mude. Na sua visão, ele vai mudar. No começo, você vai dizer, ele é bichinho, coitadinho, ele sofreu muito, ele vai mudar. Então, você tenta ajudar essa pessoa que ela é iníqua. Mas depois você percebe que é você que está sofrendo. Porque é como se o iníquo, ele não sofresse mais. Quer dizer, o iníquo, ele chora, ele sofre, mas na ausência das pessoas. Ele esconde, porque ele buscou uma superação. Ele buscou uma satisfação. Então, tudo que ele faz é em oculto, é em segredo, é em mistério, porque ele está buscando uma forma de superar a própria visão, a própria satisfação, a própria indignação. Então, se ele mostrar para as pessoas que ele sofre pelo comportamento dele, como é que ele vai condenar aquelas outras pessoas daquilo que ele mesmo faz? Por isso que ele vai estar tentando esconder o sentimento dele, porque ele vive condenando as pessoas daquilo que ele mesmo faz. Por isso a Bíblia fala que o iníquo, ele é como se fosse embalado a vácuo e perecem. Ele vive embalado a vácuo. Olha como é que Deus explica no manual.
em Jó. Ele vive embalado a vácuo e perecem. Ele não quer mudar. Ele não quer ceder. Então o iníquo, você vai perceber que ele vai tentar mudar você. O iníquo, ele vai tentar mudar você, ele vai viver indignado com você, ele vai viver desfazendo de você ao ponto que se ele quebrar alguma coisa dele, você é quem tem que pagar, porque o prejuízo não tem que ser dele. Olha como é grave. É por isso que você vai perceber no comportamento da pessoa por que é que ela se vitimiza tanto. Porque é que agora ela só vai ter razão com a fala. Ela vai estar o tempo todo tentando esconder o máximo, porque ela diz que mudou. A pessoa que é iníqua, ela vai dizer que mudou. Mas você percebe na comunicação, na falta de razão, porque a pessoa não consegue falar mais bem de ninguém. Então ela só tem agora a fala. Ela já perdeu tudo, ela perdeu, né? Na visão dele, ele não tem mais razão de ser. Então ele vai estar agora o quê? Promovendo, jogando uma pessoa contra outra, desfazendo de uma pessoa para outra. Então se você tem uma sogra que ela é iníqua, ela chega na sua casa desfazendo de você, falando mal de você pro seu marido e dizendo, meu filho tá com as roupas assim, um exemplo para que você entenda o que é o iníquo, que a Bíblia fala. A sogra vai dizer, se meu filho tivesse casado com fulana, que eu dei conselho, as roupas dele seriam bem cuidadas. Se o meu filho tivesse casado com uma mulher que soubesse dar valor a um homem, ele não tava passando por isso. Ela só chega não para ensinar, e sim para desmoralizar, para desfazer, para desmotivar. Se você tem uma avó, um exemplo, se você convive com uma pessoa que ela é iníqua, ela não ajuda a cuidar dos netos. Mas sempre que ela chega perto dos netos, é brigando, é xingando, é querendo bater e dizendo para você que você não sabe educar. Então você que não é iníquo, você vai dizer, não, mas a senhora me criou me batendo, eu não quero criar meus filhos assim. Então ele vai dizer, fique aí. Você não quer fazer, como eu estou dizendo, depois é ele que está batendo na sua cara. Para ele nunca está errado. Você tem que fazer o que ele fez e o que ele quer. Entende? Na cabeça desse iníquo, ele não se vê como errado e ele não quer entender, ele não quer ouvir que ele errou em lugar nenhum. Então, mesmo que você mostre que você quer ser diferente, que você não quer ser igual a ele, que ele errou, não é obrigado você errar, ele ainda vai desfazer de você. Porque ele vai dizer que o que ele fez foi para o seu bem e você tem que fazer igualzinho a ele. Então, o iníquo, ele não muda por ninguém, mas também ele não convive com ninguém que ele não tente mudar. Então, o iníquo, ele não respeita você, ele não conversa com você, ele já chega chegando. E onde Deus explica isso? Em Jó. Deus explica que o iníquo, ele chega chegando. Então, o iníquo, ele chega no emprego, ele quer mudar as regras do patrão. O iníquo, ele chega na sua casa, ele quer mudar o sistema da sua casa. O sistema de você tratar a sua funcionária, o sistema de você tratar os seus filhos, o seu marido, porque ele está o tempo todo pegando alguma coisa no ar para mostrar para outra pessoa que o outro não tem valor. Que aquilo que você faz é errado. Entende qual é a razão do iníquo? Ele quer ter razão. Ele quer ter satisfação agora com aquele erro que ele cometeu lá na vida dele. Foi o que ele aprendeu e ele aprendeu o errado como se fosse bom e ele não aceita que ninguém diga que ele errou, mas ele vai estar o tempo todo dizendo que você não sabe nada, que você não pode nada, que você não consegue nada, que você não serve para nada. Você não serve para nada, é só ele que pode, é só ele que sabe. A sabedoria do mundo dele tá ali. É a sabedoria em pessoa. A sabedoria do iníquo é a sabedoria em pessoa. Então, para você conviver com uma pessoa iníqua, você vai ter que pagar pelos erros dele. Você vai ter que promover a satisfação dele. É muito pior do que um narcisista. Chega já no grau da psicopatia, porque ele está o tempo todo promovendo para você situações. Porque ele não aceita mudar, mas ele quer mudar você. Entende? Então, onde Deus explica isso, para que você entenda.
Primeiro eu vou dar as características para você entender de uma pessoa iníqua pela boca, para você entender a leitura. Então, Deus explica lá em Jó que só ele tem verdades e só ele tem sabedoria. Ninguém mais tem. Ninguém vai conseguir provar essa pessoa que ela tá errada, né? Você vai ouvir da boca do iníquo ele dizer: eu não tenho compaixão de ninguém, pena de ninguém, porque ninguém teve pena de mim. Tá escrito em Jó. Eu não tô criando da minha cabeça. Você vai ouvir da boca do iníquo ele dizer que não tem pena de ninguém, porque ninguém teve pena dele. Ninguém. Você vai ouvir também ele dizer assim, que ele é de momento. Ele é uma pessoa que ele é de momento. Então não espere que eu tenho que dar satisfação da minha vida para você, não. Ele não dá satisfação da vida dele, mas ele exige que você dê. Então ele vai dizer que ele é uma pessoa de momento. Ah, eu vou ali, dali, se dá na minha cabeça que eu tenho que ir para Maceió, eu vou para Maceió. Eu não tenho um menino pequeno. Tenho satisfação de dar satisfação da minha vida a ninguém. Mas ele não aceita que você faça isso com ele. Entende? Ele diz que é uma pessoa de momento. Quando você começa a dizer para ele que ele está errado do jeito dele ser, o comportamento dele, ele vai estar sempre justificando. Ele vai buscar uma razão de ser que você tem que aplaudir esse comportamento dele, esse jeito dele. Eu sou assim, eu sou de momento. Eu digo que vou ali no comércio, do comércio eu decidi para viajar, eu vou viajar. A vida é minha, não tenho um menino pequeno, não tenho satisfação a dar a ninguém. Ele é de momento e ele vai dizer isso para você. Mas ele não aceita que você seja igual a ele. Entende? Eles escondem os seus próprios sentimentos, o iníquo. Ele esconde os seus próprios sentimentos, mas ele diz que sabe sobre o seu sentimento. E ele ainda quer mudar o seu sentimento. Mas ele esconde os sentimentos dele. Entende? Mas ele diz saber dos sentimentos dos outros, o que os outros sentem. Só chega nos lugares para mandar e desfazer, como eu já disse aqui para você, né? Ele fala uma coisa, mas faz outra. Então, por ele falar uma coisa e fazer outra, e você começar a ter essa visão, ele vai buscar agora a satisfação dele ser assim. Porque você começa a dizer para ele que ele fala uma coisa e faz outra. Você não é o que você fala. Então, ele vai buscar agora a razão por que é que ele é assim. Então, ele vai dizer, por que é que eu sou assim? Eu sou assim porque você confia nas pessoas, eu não confio nas pessoas. Você confia em todo mundo, eu não confio em todo mundo. Você não tem a experiência que eu tenho. Então, por isso, quando alguém me convida para um lugar, eu digo que vou, tá? Obrigado, meu amor, eu vou. Mas quando a pessoa sai, ela diz, eu não vou. Porque se eu disser que vou, ou se eu decidir, eu não vou no dia que eu marquei. Se eu disser que eu vou amanhã para casa dele ou para casa dela, eu não vou amanhã, eu não sou obrigado a ir. Vai que ele arma uma coisa contra mim. Vai que eu chegue lá de surpresa e tenham armado uma cocó, uma armadilha para mim. Então eu digo que vou, mas eu não vou amanhã, vou no dia que eu quiser. Mas eu não digo o que eu penso, eu não digo os meus sentimentos, os meus pensamentos. Então ele tá mentindo e ainda dando razão a essa mentira. Porque ele não rumina, ele não quer se arrepender, ele não quer se ver. Então ele vai buscar essa razão. Por que é que eu sou assim? Quando alguém diz, fulano, você prometeu ir para tal lugar e você não quer ir. Não, você não sabe nada do mundo não, como são as pessoas. Ele vai buscar uma razão. Por que é que ele é assim? Então quem caminha com o iníquo percebe quem é o iníquo. Quem caminha com o iníquo vê quem é o iníquo. Então, Deus explica, você vai ver quem é ele, mas você vai esperar que ele mude. E ele só vai mudar para pior. Ele não quer mudar. Ele marca e não chega, eu acabei de dizer, né? Os que caminham com ele, você vê os que caminham com ele. Eu vou ler na leitura para que você entenda essa explicação. Que as pessoas lê Jó, poucas pessoas entendem Jó, né? Porque é um livro que revela um sentimento. Quer dizer, você caminha com o iníquo, você vê ele. Você vê ele, mas você espera que ele mude. Ele demonstra quem ele é, o iníquo. Ele demonstra quem ele é nas atitudes.
no comportamento, que ele vai demonstrar quem ele é, que ele está escondendo o sentimento, que ele está promovendo. Então, quando quem caminha com aquele iníquo, é isso que está escrito lá em Jó. Quem caminha vê quem é o outro, mas você vai estar esperando pela mudança dele. Você acredita que ele vai mudar, porque ele está explicando para você por que ele é assim. Porque ele não confia nas pessoas, porque você não sabe quem são as pessoas do mundo. Então, por isso que eu sou assim. Eu digo que vou, mas eu não sou obrigada a ir. E se eu for, eu digo que vou amanhã, mas eu só vou depois da manhã. Entende? Porque ele está buscando essa razão quando alguém diz para ele que o que ele fala não se escreve. Fulano, você fala uma coisa, mas você não faz o que você fala. Você já percebeu? Ele vai buscar essa razão. Porque ele não rumina. Porque ele não pensa. Ele ameaça e faz vergonha se você não fizer aquilo que ele diz. Então, ele diz que você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. E ele ainda diz, se você não fizer como eu estou dizendo, chegar lá eu faço vergonha a você, viu? Você tem que fazer o que eu estou dizendo. Você tem que ser como eu estou dizendo. E se você não for, eu vou fazer vergonha a você. Eu vou desmascarar você. Veja bem, aprenda comigo. Você tem que ser assim, assim, assim. E se você não for, eu quem vou desmascarar você. Não me engane, não. Faça como eu estou dizendo. Você tem que fazer o que eu estou dizendo. Entende? Ele vai estar sempre ditando as regras para você, para que você seja como ele quer que você seja. Mas ele ainda vai ameaçar. Se eu chegar lá e você fizer diferente, se eu chegar e você estiver errada, não agir como eu estou dizendo, eu quem vou fazer vergonha a você. Eu que vou ser contra você, porque você não está fazendo como eu estou dizendo. O iníquo vem, Deus explica, o iníquo vem de uma rebelião, o iníquo vem de um excesso, uma pessoa que está na condenação, ela não aceita mais ouvir nada. Então tudo que você vai dizer que ele está errado, ele vai buscar uma razão do erro dele. Por que é que eu sou errado? Entende? Então ele está explicando para você a razão do que ele é. Então você tem que apoiar ele. O iníquo, ele quer ser apoiado. O iníquo, ele quer ser aplaudido. O iníquo, ele esconde os verdadeiros sentimentos dele. Mas ele vai dizer para você que ele vai expor o seu sentimento. Se você não for por ele. Porque você tem que ser por ele. Olha a extremidade da gravidade que é você conviver com uma pessoa iníqua. Ele critica e só vê os defeitos dos outros. Como eu já expliquei para vocês, se você tiver uma sogra iníqua, ela chega na sua casa mostrando a poeira, mostrando um pano que tá... Então ela tá mostrando os defeitos dos outros para botar um contra o outro. Meu filho não soube escolher a esposa, né? Você não soube escolher seu marido, é por isso que você tá passando por isso. Entende? Ele tá desfazendo de tudo, vendo tudo. Então, ele não aceita ouvir a crítica, mas ele vai estar criticando tudo. Desfazendo de tudo, desqualificando tudo, porque ninguém sabe nada. E não é questão que ele não ouça, é que ele não consegue mais mudar. Você fez porque quis, você vai ouvir da boca do iníquo. Você fez porque quis, eu não lhe pedi nada. Quando você disser que fez alguma coisa. Naquela disputa, às vezes você diz, eu fiz isso por você. Não, você fez por mim, não, você fez porque você quis. Eu não lhe pedi nada, entende? Você fez porque quis, eu não te pedi nada. Ele vai dizer assim para você. Ele vai buscar alguém que ele possa dominar. O iníquo, você vai ver que ele só lidar com alguém que ele possa dominar e controlar e sugar aquela pessoa. O grau da perversidade, que a Bíblia fala do iníquo como um homem perverso. Ele perverteu o seu coração. Então, ele só consegue se comunicar com alguém para ele ser elogiado, para ele ser aplaudido, para ele ser idolatrado. E ele só consegue lidar com alguém que tenha essa visão sobre ele. Essa visão que ele criou sobre ele. Ele vai dizer para você que você nunca faz nada direito. Só quem faz direito é ele. Você nunca faz nada direito. Você não aprende nada comigo.
Você não sabe nada, você não sabe nada. Você vai ouvir isso da boca do iníquo. Só ele tem razão e tudo que ele fala, você não sabe nada. Ele tenta ser bom para as outras pessoas. Está escrito lá em Jó. O iníquo, ele briga com você, mas ele vai tentar ser bom com outra pessoa, porque ele diz que é você que não presta. Então, geralmente, você vai ver que o iníquo, ele ama um animal, ele ama as plantas. Isso está na Bíblia. Mas ele não ama a esposa ou os filhos. Entende? Então, você vai ouvir a razão. Por que é que ele é assim? Quando ele começa a perceber que ele é assim, ele começa a explicar por que ele é assim. É você que não entende ele, você tem que apoiar ele, você tem que ser por ele, porque ele não está errado. Ele não está errado. Então, as iniquidades dele assolou. Passou de ser satisfação, agora ele vai buscar uma razão. Uma razão de incentivar os outros no erro que ele mesmo cometeu. Ele vai buscar essa razão, essa satisfação de ser. Então, você vai ver ele explicando para você porque é que você tem que apoiar ele. Você tem que ser por ele, apoiar ele, aprender com ele. Senão ele vai estar desmascarando você, fazendo vergonha a você, porque você não está aprendendo nada com ele. Essa é a visão do iníquo. Que passou-se um dia a ser transgressão, depois passou a ser iniquidade, agora vai ser o iníquo. Ele só se aproxima de alguém que ele conseguir influenciar para prostituição, para o erro, se ele for veiaco para dar golpe nos outros, para enganar as pessoas, para sugar alguém financeiramente, tudo aquilo que ele adquiriu como algo bom, ele vai usar as pessoas para dizer que ele sabe ser bom naquilo que ele faz. Você que não sabe. Você quer ser boazinha demais para os outros, porque você não sabe ainda como é o sistema do mundo, como são as pessoas do mundo. Eu sei, eu quero lhe ensinar. Entende? Na visão dele, ele sabe, ele tem razão para ser assim. Então, ou ele consegue esse apoio de você, ou ele vai estar fazendo vergonha a você, falando mal de você para todo mundo, que é você que não presta. Ele presta. Entende? Ele presta. Ele tenta ser bom para as outras pessoas, né? Isso está escrito em Jó. Eu vou ler para que você entenda. Ele quer ser servido. O iníquo, não existe uma via de mão dupla para o iníquo. Então você diz assim, mas fulano, seu marido é tão bom, por que você não é boa com ele? Não, ele é bom, não, eu faço ele ser bom. Eu faço ele ser bom. Ele não é bom comigo, ele é bom porque eu sou boa. Entende? Mas você está dizendo, se ele faz o café da manhã, por que você não faz o almoço? Ele faz porque quer o café da manhã. Ele não é obrigado a fazer, mas se ele faz, eu como. Se ele não faz, eu não como. Não sou obrigada a acordar para fazer almoço para ele. Entende? Porque a mulher é luxo, é esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que está buscando essa razão e essa satisfação. Porque ela quer ter o marido para prover, mas ela não quer ser a esposa. Entende? Ele está buscando a razão dele, a satisfação dele. Ele não está nem aí se ele está errado. Ele quer ser servido, mas ele não sabe servir. Não existe uma via de mão dupla com o iníquo. É pior do que o narcisista, porque o narcisismo tem o grau, né? Então, ele já é pior do que o narcisista, porque ele não quer saber se você está fazendo. Ele quer saber que ele não quer fazer e pronto. Eu não quero fazer e pronto. Se você faz o café da manhã, eu tomo. Se você não faz, eu não tomo. Agora eu almoço o que tiver. O que tiver, eu almoço. Se não tiver, compre. Compre a comida que eu como. Se você comprar, eu como. Se você não comprar, eu como o que tiver. Eu me viro. Você não tem que dizer o que eu tenho que fazer. Eu faço se eu tiver com vontade. Se eu não tiver com vontade, eu não faço. Então, o iníquo, ele tira de você. Ele suga você. Ele escraviza você, porque ele quer ser servido. Não existe uma via de mão dupla com o iníquo. Não existe isso. Ele quer para ele. Ele tem direitos. Ele tem direitos. E você tem que viver para servir a ele. Entende o que Deus explicou lá, Jó? Eu vou ler para que você veja que está escrito isso aqui. Então, já no último, Deus diz assim, que Deus, ele faz alinhamento e justiça com o iníquo, porque ele alimentou as suas próprias iniquidades. Então, só ele tinha verdade, só ele tinha razão, satisfação. Então, ele vai buscar essa satisfação pela fala. Você vai ver pela fala.
Então Deus diz que ele vai trazer alinhamento, julgamento pelo alinhamento que ele está pagando. Ainda assim, Deus diz, ainda assim, Deus pergunta, será se eu minto ou eu faço alinhamento com a justiça das iniquidades do iníquo? É isso que Deus pergunta aos iníquos que não quer crer na Bíblia. Ele não quer Deus. Para ele, Deus tem que fazer o que ele quer. É exatamente no plano natural. Você lidando com o iníquo, você tem que fazer o que ele quer, mas ele não faz o que você quer. Ele diz que você está errado em tudo, mas você não pode dizer nenhum erro dele. E se você se ousa a dizer, ele vai condenar você, castigar você, desfazer de você, ameaçar que vai fazer vergonha a você, porque você não sabe por que ele é assim, você não quer aprender como eu sou, porque você não sabe quem é o mundo. Você não sabe quem são as pessoas do mundo. Então você quer ser boazinha? Você vai tomar na cara, porque eu já tentei prestar, não presto mesmo. Então você não sabe por que eu sou assim. Na cabeça do iníquo, na satisfação do iníquo, só ele tem verdade, só ele tem razão. Entende? Então onde é que Deus explica isso para que você entenda que no sentimento o iníquo vai dizer para você que não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Você pode me ver pedindo, arrastando a barriga pelo chão, pedindo esmola o povo da rua, mas essa família que ninguém presta, só quem presta é ele. Entende? Na cabeça do iníquo. Você pode ver o pedindo a qualquer um, porque ele está sofrendo. O iníquo, ele vive sofrendo, então ele vive negando o sentimento dele. Então ele está dizendo que não precisa de ninguém, que não vai pedir nada a ninguém, mas ele vive pedindo a todo mundo. Aonde ele chega, é pedindo arrego, é dando de coitado, é tentando sugar as pessoas, é querendo manipular as pessoas. Então onde ele chega chegando, ele quer mudar as regras de onde ele chegar. Ele não chega para complementar, ele chega para alvoroçar, ele chega para mudar. Então, ele não demora muito tempo nos lugares, entende? Ele não demora muito tempo, porque ele diz que as pessoas que não sabem o tão bom que ele é e não quer aprender com ele. Então, Deus explica isso, né? As iniquidades a vácuo e perecem. Ele sofre porque as iniquidades estão a vácuo. E a iniquidade estando a vácuo, ele se transforma nesse iníquo. Ele está buscando a satisfação da própria insatisfação. Ele está buscando a razão na falta de razão. Na falta de pertencimento. Ele quer ter razão com tudo, vantagem com tudo, valor com tudo. Então quem sofre, quem caminha com o iníquo. Isso está em Jó. Quem caminha com o iníquo vai sofrer, vai padecer junto com ele. Porque ele não ameniza para ninguém. E ele mesmo diz isso, né? Então, em Jó 7,13, Deus diz assim, está em mim a minha ajuda ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Então, você convive com o iníquo, ele diz que é você que não sabe porque é que ele é assim. Porque só quem tem verdades é ele e a sabedoria só quem tem é ele. Então, Deus explica aqui, né? Está em mim a minha ajuda ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Porque essa sabedoria dessa pessoa é assim. Ao que está aflito, devia mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Você vai ouvir também ele dizer, eu não tenho medo de ninguém. Ele não conhece Deus, o iníquo não conhece Deus. Então você vai ouvir ele dizer que não tem pena de ninguém, que não tem medo de nada, que não quer saber de nada. Você pode ver o pedindo, o povo da rua, mas essa família, porque ele está sendo cobrado. O Espírito está falando com ele em forma de sentimento. Então ele chora, ele sofre, mas ele condena e esmaga as pessoas que ele tiver aproximação. Entende? Porque ele está sofrendo, ele está na condenação. O iníquo fala da condenação. O iníquo, Deus explica que fala sobre a condenação das iniquidades. Então, quando ele começa a ser aflito pelo sentimento criado dentro dele, ele está desfazendo das pessoas. Então, ele está dizendo que não se rebaixa mesmo, não. Que você pode ver ele pedindo a qualquer um, menos, quer dizer, por que ele diz isso? Porque as iniquidades estão clamando. Mude, se arrependa dos seus erros. Ele não quer. Então ele começa a esbravejar esse sentimento. Então quem está com ele ali sofre. Porque ele não quer mudar.
Mas você vai ouvir da boca dele, ele dizer que não tem medo de ninguém, que não se arrepende, que não tem pena de ninguém, que não quer saber de nada, ainda chora e sofre e vai praticar mais erros. Porque ele não quer pedir perdão a ninguém, não quer mudar, não quer se arrepender, ele não quer. Ele renega a cobrança do sentimento, das iniquidades, que clama dentro dele as iniquidades. Então, quando ele começa a sentir aquele sentimento, aquela sensação de arrependimento, que ele tem que se arrepender, ele começa a esbravejar. Que não quer, que não quer, que não quer. Não quer, ele não quer sentir, porque ele desconhece sobre as coisas espirituais de Deus. Entende? Então Deus diz, ao que está aflito devia mostrar compaixão, ainda que eu deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me tratarão como um ribeiro, como torrentes dos ribeiros que passam. É quando você vê ele dizer que, né, eu não sou daqui, eu não vim para ficar, oi, eu sou do momento. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, eu faço o que eu quiser, não tenho satisfação de dar ninguém da minha vida, não. Entendeu? Ele vive como correntes de ribeiro que passa. Então você vê pela boca, ele declarando pela boca as iniquidades dele, clamando que ele tem que mudar. Que estão encobertas com a geada e nele se escondem a neve. Quer dizer, que estão encobertas sobre a geada. É um sentimento. As iniquidades falam de um sentimento. Entende? Por que é que Deus diz, só eu arranco as tuas iniquidades? Então, as iniquidades está coberta como uma geada. Quer dizer, ele esconde os sentimentos dele. Então, ele vai buscar uma razão pelo próprio sentimento. A sua própria satisfação. E a indignação. Então, quem convive com o iníquo sofre. Porque você não consegue mudar ele. Entende? Que estão encobertas com a geada e nele se escondem a neve. No tempo em que se derretem com calor, se desfazem e se aquietando, desaparecem do seu lugar. Quer dizer, no tempo, você vai perceber, no tempo em que se derretem com o calor, ele está desfazendo daquilo que ele faz, daquilo que ele fala. Você está vendo que ele fala uma coisa, mas ele é outra. Então, quando você mostra para ele que ele é assim, fulano, você fala uma coisa e faz outra, ele vai dar razão a isso. Por que eu sou assim? Porque você é bobinha, você não sabe. Eu sou assim porque as pessoas não prestam. Ninguém presta. Então, não tenho que estar dando satisfação da minha vida. Eu digo que vou, mas eu não vou, porque vai que faça um mal a mim. Eu tenho que estar dizendo o que eu vou fazer? Eu tenho que estar dizendo o que eu sinto? Não, é você que não sabe da minha razão. Então, Deus diz que ele se desfaz. Ele se desfaz. Então, quem convive vê. Ele não vê quem ele é. Mas quem convive com o iníquo sabe quem ele é. Entende? É isso que Deus está explicando aqui. No tempo em que se derretem, com o calor se desfazem e se aquietando, desaparecem do seu lugar. Porque ele não dura em lugar nenhum, né? Desviam-se das veredas do seu caminho, sobem a vácuo e perecem. Quer dizer, o sentimento está a vácuo e ele está sofrendo. Sofrem a vácuo e perecem, porque ele não quer pedir perdão a ninguém. Ele quer se vitimizar. Ele quer falar mal das pessoas. Ele quer dizer, ele busca alguém para se vitimizar. Que ele é a vítima, que ele é o coitado, porque ninguém consegue dizer a essa pessoa para ela querer ouvir. Ela não quer ouvir que ela é assim. Ela está dando razão a ser assim. Entende? Por isso a iniquidade vai ser a vácuo e ela vai perecer. Porque qualquer pessoa que se aproximar vai ser para perder para essa pessoa. Vai ter que ceder para essa pessoa. Os caminhos de Temá os veem e os passageiros de Sabá esperam por ele. Quer dizer, os caminhos de Temá, quer dizer, quem caminha com Temá os vê. Mas os passageiros esperam por ele. Ele faz você esperar por ele, mas ele não espera por você. Você conhece narcisistas que são assim? Ele não espera por ninguém, ele não quer saber de ninguém, ele não espera por você, mas você tem que esperar por ele. Você tem que fazer o que ele quer. Entende como é insuportável conviver com uma pessoa iníqua?
que não tem como você conviver com ela muito tempo, não tem como você lidar com ela, porque ela está dizendo, você tem que me aceitar. Se for, você tem que ser por mim, você tem que entender como eu sou. Ele está tentando explicar por que é que ele é assim, mas ele está fazendo o outro sofrer. Mas ele está puxando o outro para os caminhos das veredas dele. Entende o que Deus está explicando? Ele puxa o outro para as veredas dele. Porque ele está se vitimizando porque aquele é assim. Mas ele está condenando as pessoas que caminham com ele. Entende? Os caminhos de Temá os vê e os passageiros de Sabá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado. E chegando ali se confundem. É uma pessoa totalmente confundida pela visão. O iníquo. Ele é pior do que o ímpio. Entende? O iníquo é pior do que o ímpio. Agora sois semelhantes a eles. Veste o terror e temestes. Viste o temor e temeste. É uma pessoa assolada pelo medo. Quer dizer, por que assolada pelo medo? Porque quis viver na desobediência. Porque quis viver julgando, criticando todo mundo. Então Deus diz, fostes igual, semelhantes a eles. Falou mal deles, fizeste as mesmas coisas e agora está justificando. Está buscando uma razão, uma satisfação agora pela fala do próprio comportamento. Quer dizer, quando você mostra essa pessoa que ela está errada, ela diz, por que é que ela é errada? Por que é que eu sou errada? Porque você não sabe quem é o mundo. Você é como se ele não participasse daqueles erros. Que ele está falando mal das pessoas, entende? Então ele está buscando agora uma razão para se proteger. Para proteger esse sentimento. Você tem que ser por mim, você tem que me apoiar, você tem que aprender comigo. Porque eu sei por que é que eu sou assim. Errado é você que não é igual a mim. Entende? Na cabeça do ímpio, do iníquo, que é pior do que o ímpio. O iníquo, Deus já está explicando sobre uma condenação. Mas ele não quer saber a razão disso. Porque ele não vê assim. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me a oferecer-me presentes dos vossos bens? Você vai ouvir ele é uma pessoa que não se agrada com presentes. Ele quer escolher o que ele quer ganhar. Entende? Ele não é grato com nada que você faz por ele. Ele não tem mais gratidão. Ele está desfazendo do que você faz. E ele está buscando essa razão. Presente não me enche barriga não, mas ele está tentando comprar as pessoas. Você conhece pessoas assim? Que ela diz, presente não me enche barriga, não me enche os olhos. Não me enche não. Mas ela está tentando comprar as pessoas com presentes, mas mesmo assim ela está desfazendo das pessoas. Entende? Porque nada supre ele. Nada supre. O temor que essa pessoa carrega, o excesso de medo que ela carrega, a forma que ela vê, que ela buscou de ser feliz dentro dela, só Jesus na vida dela, mas ela não teme a Deus. E Deus explica isso. Livrai-me das mãos dos opressores, do opressor. Ou livrai-me das mãos do opressor. Ou redime-me das mãos dos tiranos. Se torna tirano essa pessoa. Porque se ela for para um lugar e não for exatamente como ela quer, ela está desfazendo. Sabe aquela pessoa que chega na sua casa e quer mudar todas as regras da sua casa? É o ímpio. Ele quer mudar tudo na sua casa. Ele não quer se adequar a seu sistema. Ele quer mudar o sistema. Ele chega dizendo que você não sabe dar ordem aos seus empregados, que você não sabe criar os seus filhos, que você não sabe tratar seu marido, que ele está sempre desfazendo. Se torna uma pessoa tirana. Entende? Ensina-me e eu me colocarei e farei-me entender em que errei. Quer dizer, porque ele está dizendo que todo mundo erra. Todo mundo erra, menos ele. Então ele está buscando. Por que é que ele é assim, né? Então Deus diz, quão fortes são as palavras da boa razão. Só ele tem razão. Só ele tem palavras de verdade. Entende? Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão.
Mas quem é que censura a vossa repreensão? Por que só você tem razão? Deus pergunta. Há uma interrogação. Ele censura todo mundo. Ele quer botar todo mundo no seu devido lugar. Ele quer repreender todo mundo. Ele quer ensinar todo mundo. Mas ele não quer ser útil para ninguém. Mas ele quer ser favorecido. Ele quer ser bajulado. Entende? É aquela avó que não quer tomar de conta do neto, mas quando ela chega, ela quer brigar, ela quer bater, ela quer ensinar como criar. Mas se você disser assim, fica aqui com meu filho para trabalhar, fico não. Quem pariu seus Mateus que balance, que eu não fico com filho de ninguém. Mas quando ela chega, ela quer dizer como é que tem que ser. Ela não ajuda, ela só atrapalha. Entende qual é o sistema da visão da pessoa que ela vive opressa? Ela vive opressa. Ela nunca está satisfeita com nada. Com ela não tem uma mão lavar outra. Ela quer ser lavada. Entende o que Deus está explicando aqui? Ela quer ser bem vista, bem aplaudida, bem satisfeita, servida. Mas ela não, para ela não existe isso. Você tem que fazer por ela porque ela é mãe, você tem que fazer por ele porque é pai, você tem que fazer por ele porque é marido, mas ele não faz por você. Ele não faz por você. Então Deus diz, né? Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão? Porventura buscarei palavras para me repreendestes, visto que as razões do desesperado são como um vento. Ele fala como quando ele começa a falar, ele fala como desesperado, mas depois ele diz, eu falei por falar. Ele chora, ele sofre. Eu falei aquilo por falar, eu falei no momento da raiva, ele fala como um desesperado. Mas antes lançai sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. O que quer dizer isso? Mas antes lançai sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. É aquela pessoa que chama a sogra de mãe, mas é intrigada da mãe. Não se dá bem com a mãe. Ela chama os cunhados de irmão, mas não se dá com nenhum irmão. Mas ela chama o cunhado de irmão e já chega falando, jogando a discórdia na família dos outros. Você tá entendendo? O que é que ele faz? Então Deus diz, ele cava uma cova para o irmão, porque ele se lança para o órfão, para aquele que não conhece. É isso que Deus está explicando aqui. Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim. Ele quer ser servido, mas ele não olha para o próximo. Se sois servidos, agora olha para mim. Ele não tem olhos para ver ninguém como bom. Ele é servido, então o bom é ele. O bom é ele. Ele não tem que ser uma via de mão dupla. Entende? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Deus está dizendo, vê se eu minto. Deus diz para o ímpio. Vê se eu minto, quer dizer, está insatisfeito com tudo. Está insatisfeito com todo mundo. Voltai, pois, que não haja iniquidades. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Quando Deus fala em justiça, Deus está falando em alinhamento. Então, Deus alinha. Deus pratica a justiça alinhando a vida dessa pessoa. Então, quer dizer, se ela escravizou as pessoas, ela agora vai ter obrigação agora de servir essa pessoa, de cuidar dessa pessoa, porque ela escravizou as pessoas. Entende? Então ela quer ser ajudada, ela vai estar, essa pessoa que é ímpia, ela vai estar o tempo todo se vitimizando. Quem chega é só lamúria, é só lamentação, é só vitimismo, porque ele não sabe sair, ele está preso. Ele está nos agrilhões do sentimento das iniquidades. Então, para ele tem vantagem em estar se vitimizando, em estar murmurando, em estar falando mal das pessoas, jogando as pessoas contra a outra. E na visão dele, não, ele está falando o que estão fazendo com ele. O que ele fez para ser assim, ele não viu e nem quer ver. Porque ele é ímpio. Porque ele alimentou as suas próprias iniquidades. Porque quando ele ouviu alguém dizer que ele era errado, ele disse, Deus me fez assim.
Eu sou assim. Vou fazer o que se eu sou assim? Quer dizer, uma pessoa que só quer ser alimentada. Para ela não existe uma via de mão dupla. Então, ela só vai conseguir ser apoiada com pessoas que não entendem, que não sabe, que não quebrou a cara com ela muito ou com ele muito. Pessoas que tá ali disposta a querer ajudar, disposta a querer ouvir aquela pessoa que vê ela como vítima e não como vilão, porque não teve as experiências com essa pessoa, né? Não sofreu o suficiente com essa pessoa. Então você vai estar ouvindo como se a pessoa fosse a vítima a vida toda, porque ela vê agora vantagem em ser assim. Em dizer que se arrepende, que está arrependida, que quer mudar. Como que está arrependida e quer mudar se fica falando mal das pessoas para alguém? Uma pessoa que se arrepende, ela não fala mal das pessoas. Uma pessoa que se arrepende, ela não vive se vitimizando. Ela não vive murmurando. Então ela engana para quem não sabe, para quem não entende. Enquanto ela não faz aquela pessoa quebrar a cara, enquanto ela não dá um golpe naquela pessoa, não rouba aquela pessoa, não engana aquela pessoa, não maltrata aquela pessoa que está se aproximando vai acreditar. Ninguém dá valor, bichinha, coitadinha, tá arrependida e as pessoas não acreditam. Não acredita, só acredita quem não busca Deus. Porque quem busca Deus sabe que o comportamento de uma pessoa arrependida é mudança. A pessoa que ela se arrepende, ela muda. Ela não fica ali se vitimizando, mentindo para tentar ganhar mais. Para tentar se aproveitar mais, se vitimizar mais. Entende? Então, para esse tipo de pessoa que está presa, a doença é lucro. O vitimismo é vantagem. Porque ele não vê mais motivo de mudar. Para que mudar? Nunca mudou. Entende? Então, é por isso que Deus diz que vai alinhar. Como é que diz? A justiça vai ser alinhada. Olha o que Deus explicou aqui. Porventura as iniquidades da minha língua, ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas. Esse tipo de pessoa, ele não consegue se alimentar, comer bem. É isso que Deus está explicando aqui. Eu ainda nem tinha lido. Eu tinha lido, né? Voltais, pois, não haja iniquidades, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça perecerá nisso. Há, porventura, iniquidades na minha língua? Não tem prazer mais, não tem satisfação mais. A satisfação dele vai estar no vitimismo, na vantagem, entende? É uma pessoa que ela perde até o prazer de comer. É isso que Deus está explicando aqui. Porventura as iniquidades da minha língua, ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas. As iniquidades passou-se ser o iníquo. E a pessoa, ela vai perder agora a satisfação de viver, a razão de viver, o prazer de se alimentar. Ela só vai ter prazer em falar mal. Agora o prazer dele vai estar na fala, na murmuração, na vitimização, porque nunca quis mudar, porque nunca quis saber, porque nunca quis se arrepender. Então as iniquidades, a vácuo, quer dizer, é uma pessoa que está presa no sentimento. Ela está presa nas emoções, no sentimento. Ela não sabe mais. Por quê? Porque é uma pessoa que ignorou. É uma pessoa que se prostituiu a vida toda, que mentiu a vida toda, que roubou a vida toda, que enganou as pessoas a vida toda, que traiu a mulher, que traiu o marido. Então, como essa pessoa, ela quer Deus? Como é que uma pessoa, ela quer Deus, mas ela não quer se arrepender? Então, muito bem, a pessoa diz assim, mas você não sabe do meu coração. Não, eu sei do seu comportamento. Eu sei do que você fala. Se eu me aproximo, você só sabe falar mal das pessoas. Prova que não se arrependeu. Entende? Então engana quem não é de Deus, quem não sabe sobre as coisas de Deus. Quem acredita que Deus você faz o que você cria o seu Deus. É isso que Deus explica. Então, por as pessoas criar o seu Deus, ela vai viver presa nas iniquidades. Então, a iniquidade embalada a vácuo, agora ela vai buscar se alinhar, ter satisfação pela razão, pela visão. Então, toda vez que ela chega, ela já chega chegando, ela chega mudando, ela não respeita casa de ninguém, regra de ninguém, ela chega querendo bancar
Ela chega querendo agradar, ela chega chegando, é aquela boa pessoa, mas ela chega bancando para se espalhar. Se prepare, que ela vai causar discórdia e intriga dentro da sua casa. Porque tudo que ela vê, ela tá desfazendo, ela tá mostrando o defeito do povo, ela tá desalinhando as pessoas, ela tá mostrando, ela tá jogando um contra o outro e a inimizade ali vai acontecer. A inimizade naquela casa que chega um iníquo vai aparecer. Entende? Porque ela chega chamando o povo de irmão, mas ela não fala com nenhum irmão dela. Ela chega chamando a sogra de mãe, a tia do marido de tia, minha amiga, mas não fala com nenhuma tia dela. Então você tem que abrir o olho. O que é isso? Por que assim? Que a pessoa chega bancando, ela chega se espalhando, ela chega promovendo, mas depois ela vai mostrar quem ela é. E quando ela mostrar quem ela é, ela tira o campo dela de time. Ela tira o campo dela de time. Porque ela não veio para ficar, não dura onde chega. E você não sabe entender a mente dele, o sentimento dele, porque ele esconde o sentimento dele. Ele esconde, ele promove um sentimento que não é duradouro. Entende? Então isso significa as iniquidades a vácuo. Isso é a produção de uma pessoa que ela promove um personagem na rua para se promover. Então, você vai ver a pessoa falando pela boca. Você pode ver eu pedindo a qualquer um, mas esse povo dessa raça eu não peço nada, porque ele está sentindo que ele tem que pedir, que ele tem que se humilhar, que ele tem que se arrepender, que ele tem que fazer as pazes com a família, que ele tem que mudar, mas ele não quer. Ele não quer, então ele vai tentar promover isso a um órfão, a uma pessoa que ele escolha. Essa daqui eu vou ajudar. Aí vai, faz uma caridade, traz para casa dela, ou leva tudo para casa dessa pessoa, sabe? Tira até a roupa do couro para dar. Então você vai ver que essa pessoa vai dizer, eu dou até a roupa do meu corpo. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, mas ela escolhe. Ela escolhe por quem é que ela pode ser fora. Mas dentro, ela não quer ceder, porque ela está presa nessas iniquidades. Está presa no pecado. Então, quem são esses iníquos? Geralmente, são pessoas que andam na bruxaria, são pessoas que se prostituíram muito e não quis se arrepender, são pessoas que roubam, são pessoas que enganam, são pessoas que incentivam as outras a roubar, a enganar, a ter vantagem com as outras. Ela busca essa visão que não vem do alto, essa superação, que está aprendendo, que está vencendo, que está ganhando. Então, quem se aproxima é sugado. É enganado. Então, eu peço para você conhece pessoas iníquas? Esse iníquo que eu tô falando para você, se for sua sogra, ela já chega chegando. Se for sua irmã, o iníquo que chega na sua casa, for sua irmã, ela chega desfazendo do seu marido, mostrando o defeito do seu marido, dizendo que você perdeu a sua beleza com esse seu marido, minha filha, porque não soube se aproveitar na vida, não. Ela quer ensinar aquilo que ela é. Ela quer ensinar aquilo que ela é. Mas aquilo que ela é, se ela chega na sua casa e vê o seu marido lhe tratando mal, ela trata o marido mal. Mas se ela vê o seu marido lhe tratando mal, ela não vai aceitar. Que é sua irmã. Então ela vai ensinar você a se defender. Se defenda desse homem, rapaz. Nunca viu um homem na vida, não? Mas ela faz a mesma coisa que aquele marido, daquela irmã. Entende? O iníquo, ele não tem visão de quem é ele. Ele busca a visão dele, a razão dele, o jeito dele, a superação dele. Então, ele não aceita que ninguém faça o que ele faz. Então, ele não tem visão de quem é ele. Ele tem visão de quem são as pessoas. Então, ele vai buscar essa razão. Por que que ele é assim? Por que é que ele é assim? Então, eu peço para você que compartilhe e deixa o seu comentário. Não sei, é pior do que o narcisista, tá? O iníquo, ele transformou as iniquidades dele em embalagem a vácuo. Ele embalou a vácuo esse sentimento. Então, ele não consegue conviver com ninguém, não. E se ele for pedir perdão, ele vai pedir perdão a quem ele escolher. Ele não quer sair pedindo perdão a todo mundo que ele machucou, que ele maltratou, que ele desfez. Ele não quer saber, ele não quer ouvir sobre o pecado dele. Ele quer falar do pecado dos outros. Ele quer buscar essa visão. Então, torna-se esse sentimento embalado a vácuo. E aí, para ele isso é vantagem.
Para ele, isso, Deus tem que aceitar ele assim. Deus me perdoou sim, mas se você for conviver com o iníquo, coitado de você. Não sei se você conhece pessoas assim. É só questão de tempo, para que ele prove para você que ele não faz questão de conviver, porque ele não sabe falar bem. O iníquo não sabe falar bem. O bem só tá nele. A verdade só quem tem é ele. Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.